Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpas por estar participando online, mas realmente as agendas muitas vezes são bem cheias, lotadas, né? Mas eu fiz questão de estar participando do Fórum Nacional de Políticas de Saúde no Brasil de Doenças Raras. É extremamente importante a participação tanto da sociedade civil como das sociedades que atuam e militam sobre este tema, e uma delas é a Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo, da qual eu represento hoje a minha fala, mas também represento a Superintendência Médica da Casa dos Raros, em Porto Alegre. Acho que o Tony vai poder falar um pouquinho mais sobre esse projeto, que linka um pouco com as questões da jornada do paciente e do encurtamento dessa jornada, e quando a gente encurta a jornada do paciente, nós encurtamos também o drama do tempo de diagnóstico e os cuidados. Na linha do diagnóstico precoce, na necessidade da gente ter atenção em relação ao diagnóstico precoce de doenças raras, obviamente vem um maior programa de triagem, né? Programa de detecção precoce de uma doença rara, que é o programa de triagem neonatal. O programa de triagem neonatal, não no Brasil, mas no mundo, ele é um programa de sucesso porque ele visa diagnosticar no meio de uma multidão, de uma população grande, pacientes e pessoas assintomáticas, em que em tempo da gente detectar a condição genética, o tratamento instituído precocemente modifica toda a trajetória de vida do paciente. O maior exemplo é a fenilcetonúria, que é uma doença, quando detectada até o 15º dia de vida e o tratamento se inicia precocemente, evita o retardo mental profundo, a deficiência intelectual, tornando o indivíduo altamente incapaz. O paciente que é diagnosticado precocemente, ele se permite a ser um paciente, uma pessoa, não é nem um paciente, ele é né, ele carrega uma doença, mas com tratamento, ele é um indivíduo socialmente funcional, constrói família, tem filhos, é produtivo, e isso desonera o Estado em relação ao peso do cuidado de um paciente com diagnóstico tardio. No Brasil, a gente tem o programa de triagem neonatal instituído em 2001, que foi um programa que foi incorporando paulatinamente as doenças que nós temos hoje, que são 6 condições genéticas, endocrinológicas e infecciosas. Nós sabemos, então, que o programa de 6 doenças, eu vou falar um pouquinho, traçar um pouquinho do atual, e como a gente visualiza a necessidade da expansão desse programa, com urgência, inclusive. Então, o programa atual, ele diagnostica 6 condições. A 2022 foi incorporado a toxoplasmose, então, em alguns estados, nós podemos dizer que são 7 condições, mas nesse momento nós estamos 6 condições. E ainda vislumbramos e visualizamos uma série de problemas e a não equidade em relação ao diagnóstico dessas doenças nos diferentes estados brasileiros. A gente, como sociedade de triagem neonatal e erros inatos do metabolismo, estamos altamente preocupados com a situação atual do programa de triagem neonatal. Reconhecemos que temos estados de excelência em relação à triagem neonatal e estados em que sequer a triagem está acontecendo. Ou seja, há brasileiros hoje que não estão sendo contemplados com o teste do pezinho, com a triagem neonatal, simplesmente porque o Estado decidiu não realizá-lo. E isso nos preocupa porque sai um pouco do escopo daquilo que a gente quer, que é a igualdade da palavra, igualdade do atendimento a todos os brasileiros. Temos problemas sérios ainda com o fornecimento de tratamento, mesmo para alguns estados. Me dói muito o coração
quando eu ouço que um paciente, em dezembro, fez o diagnóstico de fenilcetonúria e, em maio, a família ainda não teve acesso ao tratamento. A gente sabe que o tratamento precoce é fundamental e que, quando a gente ouve esse tipo de história, a gente não sabe adequadamente como agir. Eu sempre costumo dizer que muitas vezes isso é caso de polícia, porque ter um programa em que a gente tem o diagnóstico realizado no tempo correto e o tratamento não realizado no tempo correto ou não realizado em qualquer tempo, é um programa que a gente pode botar no lixo, porque ele não está funcionando. Então, nós temos algumas outras dificuldades, como transporte de amostra, temos dificuldades em relação a alguns indicadores que não estão muito claros em relação à cobertura em diferentes estados. Então, atualmente, nós reconhecemos nitidamente que o programa instituído em 2001 é um programa de sucesso, mas ele ainda não está igualitário em todo o território brasileiro e a gente tem problemas ainda a serem resolvidos. E, apesar da fala do meu amigo e colega Natan informar que o Ministério da Saúde ele é responsável por instituir o programa, mas ele, no meu ponto de vista, também deveria ser um fiscalizador do programa, porque é impossível acreditar que hoje temos crianças com diagnóstico de hipotireoidismo congênito, porque o exame foi realizado e o exame não foi entregue ao paciente. E o paciente chega com 6 meses com diagnóstico de cretinismo, que é uma condição grave, irreversível em termos de deficiência intelectual para o resto da vida dessa criança, em pleno 2023, enquanto a gente já tem condição de fazer triagem ampliada. Bom, aí eu parto para a portaria, para a nossa lei, né, que foi instituída em maio de 2021, a 14.154, que prevê a ampliação da triagem. Por que nós, brasileiros, e nós da sociedade gostaríamos de ter a ampliação? Porque nós sabemos que diagnosticar precocemente uma doença genética rara ou uma doença genética, uma doença endocrinológica, modifica completamente a vida do paciente. E a discussão sobre o quanto isso é custo-benefício já foi feita. Ela já foi feita nos principais países do mundo, Europa, Estados Unidos, próprio Inglaterra, Alemanha. A triagem expandida, que inclui um número maior de doenças genéticas, ocorre há mais de 20 anos. Por quê? Porque as pessoas já entenderam que diagnosticar precocemente é fundamental. E nós, como brasileiros, eu, como médica geneticista, dói no meu coração ver pacientes ainda morrendo com 20, 25 dias de vida, 30 dias de vida, porque não tiveram acesso a um diagnóstico precoce que poderia ter modificado completamente o desfecho. Quando eu falo disso, eu não estou falando de tratamentos de alto custo para tratar doenças que estão dentro da triagem expandida. Muitas vezes o tratamento é a prevenção de hipoglicemias, quando a gente fala dos defeitos de oxidação de ácidos graxos, que são cerca de 10 condições genéticas, em que a gente passa orientações sobre amamentar uma criança seguidamente à noite. Eu não estou incorporando uma alta tecnologia de tratamento. Pode ser que seja necessário para algumas a incorporação de tecnologias de tratamento de custo maior, e nós temos que discutir isso em termos de sociedade, Ministério da Saúde, e como reduzir esses custos. Mas o paciente não pode ficar à mercê da possibilidade desse diagnóstico precoce. Quando a gente utiliza os critérios de 1968 de Jugner, que é a doença tem um curso conhecido, o diagnóstico precoce modifica o curso da doença, o diagnóstico é possível através de uma gotinha pingada num papel filtro, o custo do diagnóstico é benéfico em relação ao cuidado do paciente ao longo tempo,
nós temos uma lista de doenças em que se encaixa nesse critério e que nós estamos atrasados em relação a essa ampliação. Bom, a lei de 2021, infelizmente, ainda não foi executada. E nós, como sociedade, estamos preocupados em dois aspectos: a melhoria do programa de triagem e a equidade, e a possibilidade de oferta em relação à expansão a todo o território brasileiro e a todos os brasileiros. Não adianta a gente ficar empurrando esse tema com a barriga. Nós temos que sentar. E a Sociedade de Triagem Neonatal se coloca à disposição com técnicos para decidir a ordenação, que doenças a gente vai priorizar e seguir as etapas propostas dentro da lei que foi estabelecida. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, que inclui, inclusive, testes moleculares. Mas nós não avançamos nem na etapa 1. Tem estados que nem a toxoplasmose conseguiu implantar ainda, porque há dificuldades de diagnóstico, custeio, né? Nós temos que discutir a questão do custo, centralizar, transporte de amostras, cuidado do paciente ao longo do tempo e da vida dele. Mas só para terminar, eu gostaria de dizer aqui que, às vezes, para o gestor, fica difícil pensar que ampliar custa caro. O que eu quero dizer é que o paciente com uma doença rara, ele está ali. A gente pode ter a chance de diagnosticá-lo precocemente, que é o que a gente quer e propõe, e quer fazer a parceria e definir todas essas etapas o mais célere possível, pois estamos praticamente 2 anos atrasados. O paciente está ali, a gente pode decidir diagnosticar precocemente ou deixar o paciente à deriva da jornada do diagnóstico. Está estabelecido já, por publicação científica, que o diagnóstico de um paciente com doença rara leva 5 anos, em média. O paciente que não é diagnosticado pelo teste de triagem neonatal, ele não desapareceu, ele está ali. E ele vai aparecer daqui a 5 anos, com todas as consequências graves de um não diagnóstico precoce, que nós já conhecemos. Todos nós sabemos a saga do diagnóstico tardio, do prejuízo, do custo para a família, para o paciente, para a sociedade. Então, a gente tem que olhar um pouco melhor sobre esse programa e sobre a necessidade célere de expansão, obviamente consultando toda a sociedade científica, as sociedades médicas que entendem do tema e têm interesse que isso aconteça o mais breve possível. Muito obrigada. Obrigada, doutora Carolina. Eu gostaria de perguntar quais são hoje os 5 estados mais fragilizados na triagem neonatal e queria perguntar se um dos empecilhos aí da triagem ser ampliada é dos próprios políticos que acham que se a triagem vai acontecer, eu vou ter que arcar com isso e aí está brecando as coisas. Está brecando que o programa flua, né? E também quero perguntar se tem a mesma opinião que a minha aqui, que é que isso vire um programa de Estado e não um programa de governo, né? Porque se as emendas parlamentares estão só na mão dos políticos, o que acontece é que nós precisamos deles para que flua uma política, né? Então, muda o político, a gente precisa recomeçar de novo e a gente precisa de uma política de Estado, né? Que os projetos fluam, o programa da AIDS, o programa dos raros. Então, a gente tem que trabalhar bastante isso. Mas eu queria saber, principalmente, os 5 estados que estão mais frágeis hoje na triagem neonatal, que a gente, como sociedade, pode trabalhar. Eu acho um pouco delicado a gente fazer esse tipo de exposição em relação aos estados fragilizados. O próprio Ministério da Saúde tem bastante ciência dos indicadores de cada estado, apesar de que muitas vezes os indicadores são desatualizados, né? Eu recebi essa semana os indicadores de 2021, né? Então a gente tinha até pouco tempo atrás, até 2020, não tínhamos de 2021.
e eu recebi essa semana de 2021, não temos de 2022 ainda. A gente, né, eu posso destacar aqui talvez os estados mais avançados, que inclusive a sua segunda pergunta em relação à definição de ser uma política de Estado e não ser uma política de governo, eu acho, quando eu falo da política de Estados, eu acho fundamental que a gente tenha o programa da ampliação vindo de cima para baixo. O que está acontecendo na realidade é que o fato dessa demora está fazendo com que cada estado resolva do jeito que consegue. Nós temos hoje o Distrito Federal extremamente avançado, já triando para em torno de 50 doenças genéticas, metabólicas, endocrinológicas, muito avançado, com uma cobertura de 98%, e já com a tecnologia de espectrometria de massa em tandem. Nós temos o estado de Minas Gerais, também, que decidiu por conta própria fazer ampliação, pela maturidade que eles têm já do programa nacional. E temos algumas outras ilhas de excelência. Em São Paulo, por exemplo, o Instituto João Clemente já faz triagem expandida. Então, isso começa a colocar uma disparidade entre um estado ao outro, e esse tipo de coisa faz com que cada um crie a sua própria lei, e o seu próprio regramento e a sua própria definição de doenças que serão incluídas ou não. Isso não faz bem para o Brasil. Isso não faz bem para o que a gente quer como sociedade, que é permitir que todos tenham acesso à ampliação. Então, meu filho vai nascer em São Paulo porque lá eles fazem a triagem expandida. Isso não pode acontecer, né? Isso já está acontecendo por conta de não domínio. Eu sou gaúcha, né? Então a gente chama assim que o cavalo não tem as rédeas. As rédeas se perderam e a gente tem que tomar as rédeas novamente, ter um programa adequado, equânime e tecnológico, né? A ampliação da triagem, ela requer implantação de tecnologia, ela requer conhecimento. Então, a gente tem que desenhar esse planejamento porque isto é custo-benefício. O paciente não sumiu, o paciente ou vai ser detectado precocemente ou ele vai ser detectado com 5, 10, 15 anos, já com muitas comorbidades, por conta de um não diagnóstico precoce. O paciente não desaparece do mapa. Então, não adianta a gente querer pensar que o programa vai custar, ele já custa não sendo executado, porque o paciente está ali, ele não desapareceu. Alguns morrem, de fato, pela doença rara, e isso leva uma série de danos na família, na sociedade, traumas que não são curados nunca na vida de uma família que perde um paciente com uma doença genética, principalmente uma doença genética tratável. Então, eu concordo que isso deve ser um plano amplo e ele deve ser rápido. A gente tem que ter a maturidade de começar a pensar em sentar isso de uma forma mais célere, não ficar apagando incêndios, mas construir casas. Então, não sei se eu lhe respondi. Eu realmente não gostaria de expor os estados mais frágeis. A gente tem estados em que, por exemplo, a triagem não está sendo realizada, é o Acre, nesse momento. Não se faz triagem neonatal no Acre, né? E isso passa sem uma fiscalização e todo mundo acha e aceita como uma coisa normal. Eu não aceito, realmente não. Muito obrigada, doutora Carolina.